Vida Feliz, página 191. Sempre que possível, luariza-te com a oração. Faz espaços mentais e busca as fontes da vida, onde aurirás energias puras e paz. Todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da humanidade para melhor, no Ocidente como no Oriente, são unânimes são unânimes em aconselhar a prece como o recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se a harmonia íntima. Jesus mantinha a convivência amiga com os discípulos e o povo. No entanto, reservava momentos para conversar com Deus através da oração, exaltando a excelência desses colóquios sublimes. Sai, portanto, do turbilhão em que te encontras mergulhado e segue no rumo do oásis da prece para te refazeres e te banhares de paz. Vamos fechar nossos olhos e agradecer por estarmos aqui reunidos em mais uma quarta-feira, que possamos estar concentrados, estar abertos ao que vamos aprender aqui hoje, ao que vamos falar, que possamos utilizar não só aqui, esse estudo vai muito além desse nosso encontro, que ele possa ir também para o nosso dia a dia, para os nossos lares, para quem amamos, para quem está próximo de nós, no nosso ambiente de trabalho, enfim, que possamos utilizá-lo da melhor forma possível, aproveitar essa oportunidade de estudar esse Novo Testamento, essa palavra tão viva do nosso amado Mestre Jesus, que possamos estar com o coração, a mente vibrando numa só sintonia para aprendermos cada vez um pouco mais. E agradecer por estarmos aqui e pedir por aqueles que hoje não puderam chegar aqui, que possamos muito em breve estar reunidos novamente, seja online ou seja presencial, não importa, mas que estejamos firmes e fortes nesse intuito de estudar nesse nosso grupo que é o NEP. Assim seja. Muito bom. A Adriana, nunca mais eu te vi. Boa noite, pessoal. Saudade de vocês. Bel, você está azul. E às vezes você fica laranja. Gente, vamos começar então? Vamos fazer versículo por versículo? Bora. Ou não? Sim, sim. Posso ler tudo? Pode. Tá, então hoje a gente ficou de terminar, né? É o Mateus, capítulo 5, a gente ficou de fazer os versículos de 43 a 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do nosso Pai, que está nos céus. Já que seu sol desponta sobre maus e bons e cai sobre os justos e injustos. Pois, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sede-vos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então esse é meio que o resumo, né, de tudo aquilo que que Jesus, né, ele veio aprimorar, né, a lei mosaica, né, como a gente já estudou. Ele não veio em momento nenhum
ele veio de forma humilde, né, aprimorá-la. Ele não chegou em momento nenhum e falou, não, está errado, eu vim fazer melhor. Não. Ele veio, na sua humildade, trazer um pouco mais, vamos assim dizer, né? Que a gente é meio assim, a gente já estava nesse degrau e ele veio ajudar a gente a subir para o próximo, né? Então, ele traz esses ensinamentos, né? Que ao longo das semanas, muitas semanas, né? A gente foi, né? Estudando de um por um mandamento por mandamento, faça isso, Moisés falava. Mas aí Jesus falou, não, faça, mas faça também isso. Então, ele sempre veio aprimorando e acrescentando, né? De certa forma, porque eu acho que ele já percebia que a gente já tinha essa necessidade, vamos assim dizer, de subir mais, né, esse patamar. E eu tenho certeza que se ele colocou mais isso para a gente, é porque a gente, de certa forma, estava preparado, né, para entender e para aprender também com isso, né? Então, no versículo 43, a gente tem esse exemplo. Ele falou, vistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Essa, né, era a lei de antigamente, né? Que você tem que amar quem está próximo, quem cuida bem de você, quem te trata bem, e o teu inimigo você tem que repudiar. Ah, não, ele não é legal comigo, ele não me trata bem, então você simplesmente ignora. E aqui não é nem ignorar, né? Estou até falando, odiarás o teu inimigo. Então é pior ainda, porque você ainda vai exprimir um sentimento ruim em relação àquela pessoa. Porque se a gente não está preparado para perdoar ou para conviver junto, eu acho assim que a gente pelo menos podia assim, não, tá, só não quero estar perto, mas não, vamos assim dizer, não transmitir nenhum pensamento ruim para essa pessoa. Você só não está pronto. Então, você querer, eu acho muito mais digno, né? Você não querer ficar tão próximo à pessoa, ficar na sua, né? Do que você tá próximo e tá naquela falsidade, né? Ah, meu amigo, tal, e você tá odiando a pessoa nas costas dela. Então, esse primeiro versículo, né, vem trazer como era, né? Que a gente tinha que amar que é fácil, né? Amar quem ama a gente e odiar quem odeia a gente. É fácil, vamos assim dizer, né? Não tem nem muito o que pensar. Então, aqui, nesse primeiro versículo, ele vem falando isso. Aí eu não sei se eu vou para o próximo versículo para complementar, ou se alguém quer falar alguma coisa. Assim, não, o próximo versículo tu fala daqui a pouco. Tá. Eu fui pelo que o Léo tinha colocado lá, foi aquela dica de estudo, que aí abrange do 43 ao 47 do versículo, né? E aí eu vou ler só umas partes que eu grifei, que eu achei importantes. Se o amor do texto, né, desse texto que ele indicou para ler, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Aí tem outra parte que eu grifei que eu achei também interessante. Seu inimigo, a ternura que dispensa um irmão ou amigo, a ternura pressupõe confiança. Quer dizer assim, a gente não a gente vai perdoar o inimigo, vai amar o inimigo, mas irmão, amigo, é aquele que a gente tem confiança e a gente não precisa depositar confiança no inimigo. A gente pode amar, pode perdoar, mas ele não vai ser o seu melhor amigo de ir para sua casa de novo, de compartilhar suas histórias. É diferente, né? Tá dizendo que é diferente de você amar, perdoar e de você, qual a palavra que ele fala? Confiança, de você confiar.
né? Tem outra parte que eu grifei também. Amar os inimigos não é lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes, sem o pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação a eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É socorrê-los se apresentando. Se tiver ocasião, se surgir uma ocasião, que a gente também consiga socorrer esses nossos inimigos, que a gente não guarde ódio, nem rancor, nem vingança, que a gente perdoe e que a gente consiga socorrer se a gente passar por alguma ocasião dessa, sem a intenção de humilhar. Deixa eu ver. Não, desse texto foi só o que eu grifei mesmo. Alguém quer falar alguma coisa do 43? Não? Então, Lívia, tu complementa agora. Ou a Adriana vai falar? A Adriana vai falar? Não, eu não tô com essa leitura aí do 43 acho que até o 48, não. Então, assim, eu fiz a minha pesquisa, mas eu não sei, tipo, qual é qual, sabe? Mas Entendi. aí a gente segue com a Lívia e depois a gente vai complementando, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, no 43 ele coloca a lei mosaica, né, como era. Aí no 44, Jesus vai colocar, né, a visão dele sobre isso, o ensinamento dele sobre isso, ele, né, aprimorando sempre, né. Aí ele coloca no 44: Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então aí ele já está mudando, né, o que está acontecendo ali, né? E aqui eu peguei do Pastorino, né, que ele fala assim: Jesus chega ao clímax de suas instruções, ordenando que os inimigos devem ser amados e não apenas perdoados. Se deve fazer bem a quem nos faz mal, e se deve abençoar os que nos amaldiçoam e orar pelos que nos difamam ou perseguem. E isto para seguir o exemplo do Pai, que é Pai de todos. Então, se ele fala, vós sois deuses, né? Então, qual é o comportamento, né, de Deus? Como Deus é um Deus vingativo, punitivo? Ah, não, você não acredita em mim, então eu vou te amaldiçoar para o resto da vida e tal. Não, Deus, ele é benevolente, ele não nos vê de outra forma a não ser filhos dele, né? E como um pai cuida dos seus filhos, né? Ele é paciente, é caridoso, apesar dos nossos tropeços e tal, enfim. Então, da mesma forma, aqui Jesus demonstra que da mesma forma que Deus nos trata, né, o tratamento de Deus para a gente, o mesmo tratamento eu tenho que ter para esse meu inimigo, entendeu? Mesmo ele me fazendo mal, eu tenho que fazer o bem para ele, né? Porque se ele faz o mal para mim, mas eu retribuo com o bem, não importa, eu estou fazendo a minha parte, entendeu? Aquela pessoa vai chegar no momento dela que ela também vai começar a fazer o bem para mim, sendo nessa ou numa próxima, enfim, a gente não sabe. Depende, né? Nada é por acaso. Então, aqui é até interessante que o Pastorino, ele faz uma analogia em relação à matemática, né? Ele fala menos 1 e menos 1 é igual a menos 2, que é mal feito mais mal retribuído. Ou seja, é um mal duplo, menos 2. Menos 1 mais 0 é igual a menos 1. Mal feito mais o perdão. Um mal. Então, eu sou o 0 e a pessoa é quem não me perdoa. Só tem um mal, no caso da pessoa, porque eu já estou neutro, né? Eu sou o 0, vamos assim dizer. E menos 1 mais 1 é igual a 0. É mal feito, mais benefício prestado é igual a um mal anulado. Então, ele faz essa analogia, né, de matemática, que eu achei bem legal, né?
demonstrando, né, como a gente deve ter esse relacionamento, né, com esse próximo, a fim da gente anular essa pendência mesmo, vamos assim dizer, porque se a gente não cuidar disso agora, não adianta, vai vir em outras vidas e tal, de formas diferentes, de maneiras diferentes, mas vai vir até a gente acertar isso com a pessoa. Então, não adianta eu simplesmente ignorar ou continuar tratando mal, não quero saber e tal. Vai continuar vindo, não adianta. A justiça divina é perfeita. Então, não adianta a gente querer dar uma de cego, assim, não estou vendo, tal, porque isso não cola muito com a justiça divina. Então, era isso que eu queria falar dessa parte. Se alguém quiser acrescentar mais. Essa parte também eu fiquei pensando, o que é amar, né? Porque quando a gente fala do amor, é uma coisa assim, a gente acha que é tão impossível, né? Amar aquele que me faz mal, né? E ele dá uma ordem, né? Ame, né? Ele não fala, tipo, gosta, admira, tipo, tolera, né? Vai empurrando com a barriga. Ele não fala isso, ele dá uma ordem, ame, né? E aí eu fico pensando nisso, porque é difícil amar aquelas pessoas que a gente não tem simpatia. Não é fácil, né? Assim, a gente fala e parece que é uma coisa muito simples, mas não é. E eu estava no Evangelho, no item 12, não, eu acho que foi no capítulo 12, né? E aí eu estava vendo isso aqui, que isso me chamou a atenção. Por quê? Quando a gente ama alguém que a gente gosta, é fácil, porque a gente cria uma psicosfera que é muito favorável. Então, a gente fica bem com aquela pessoa, a gente gosta de estar com aquela pessoa. Quando a gente não gosta da pessoa, aí eu estava lendo aqui, olha, o pensamento malévolo cria uma corrente fluídica que impressiona penosamente. E o benévolo, ao contrário, nos envolve num agradável bem-estar. Então, assim, eu penso que o amar, como a gente ainda é muito matéria, a gente é muito imperfeita, a gente está lá no nível, tipo, jardim de infância mesmo, só a gente não pensar uma coisa ruim sobre aqueles que a gente não gosta, já é um pouco do nosso amor, né? Porque se a gente não consegue fazer grandes feitos, assim, amar de verdade, acho que só a gente não pensar mal, acho que a gente já consegue ter algum progresso, sabe? Porque eu fico pensando nisso, porque é difícil, não é fácil, né? Porque às vezes você só está tipo, na presença daquela pessoa que você considera como adversário, aquilo já tipo, desencadeia algumas sensações, lá seu coração já acelera, você já fica com aquela raiva. Então, como é que eu vou amar essa pessoa se eu não consigo nem ficar próxima dela, né? Então, assim, aí eu fiquei pensando nisso, da gente criar essa psicosfera, né? A gente ter essa coisa lá do pensamento. E aí, quando a gente vai pensando, a gente vai se aproximando, a gente vai fazendo uma ponte, né, com aquela pessoa que a gente tem aquela dificuldade, né? Porque é tão difícil, né, gente? É desafiador. É desafiador. Eu estou aprendendo isso com a Jussara. Porque a Jussara falou comigo que nada é difícil, que é desafiador. Isso. Então nesse versículo 44, quem quer falar? Eu só ia comentar, Adriana, quando essas reações acontecem, que você está falando, é porque o perdão ainda não aconteceu. Então, ainda existe essa troca, né? As energias elas ainda não estão sintonizadas. Então, de alguma forma, ou pelo menos, né, do seu lado, e é o que é possível fazer, né? Você só pode fazer pelo seu lado, né? Que era até o que a Lívia estava colocando aí na matemática aí do Pastorino. Então, assim, se do seu lado você não conseguiu fazer isso, se esse rebuliço
né, de hormônios e de sentimentos está gerando, é porque o perdão ainda não existe. E isso está te fazendo mal ainda. E é isso que é o objetivo do perdão. Você sair dessa prisão. Porque o fato de você não perdoar, você continua aprisionado, de certa forma, àquela pessoa. Você gera ainda esse elo com aquela pessoa. Então, é um item bastante importante tentar fazer com que esse exercício aconteça, né? Mas concordo com você que é difícil e por isso que a gente sente isso tudo aí. Isso são instintos até relacionados lá àquela nossa parte animal, né? Os instintos de defesa, de proteção que a gente tem. É isso. É porque aí também mexe com muita coisa, né? Mexe com o nosso ego, nosso orgulho. Ah, eu que vou pedir desculpa primeiro, alguma coisa assim, né? Eu que vou perdoar, mas aí a gente se coloca no papel de que o primeiro que perdoa, ou, né? Quem se coloca na disposição é o mais fraco, porque está cedendo, né? Então a gente. Aí entra o quê? O orgulho, né? A vaidade, que são coisas que a gente tenta combater de todos os jeitos, desde que não esteja tão próximo de nós, né? Desde que não seja aquele detalhezinho que é o nosso problema. E isso gera uma prisão, assim, um ponto que, se a gente estudar um pouquinho mais do espiritismo, essa raiva, né? Essa angústia que gera por não ter perdoado alguém totalmente, isso gera uma prisão e você mantém esse elo. E isso fica sendo alimentado. E aí, naquela sua continha lá do zero, do 1 mais 1, 0 menos 1 e tal, o objetivo é que corte o vínculo do mal. Porque assim, faço mal para você, aí você faz mal para mim de volta. Faço para você. E isso não acaba nunca. Então, eu fiz para você, você parou e falou, não vou fazer de volta. Você já cortou. Não é? Eu não vou ter mais um motivo para fazer outro novamente. Ou talvez até eu tenha que fazer por inferioridade minha. Mas, em um dado momento, aquele vínculo acabou, pelo menos do seu lado, e aí você se desaprisiona daquilo ali, e eu fico aqui preso, talvez, nos meus próprios pensamentos. Né? Então, tudo isso é um processo. Quer falar, Léo? Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tá picotando, né? Que tá aí? Estou ouvindo, Léo. Tá legal? Tá bem. Nossa. Depois de tanta surra, consegui. Então, é 43, né? Que vocês estão falando? É isso, né? Acho então, que é 44, né? 44. 43 e 44. Já está no 44. Mas manda ver aí. Chegou. Isso, 43 e 44 já. Eu só vi. Parece muito, né? Do Amai Vossos Inimigos, né? Então, não vou falar besteira aqui, né? Que eu estou trazendo aqui da visão de Kardec, dessa reflexão de amar os inimigos, né? Falando isso, até nos dias de hoje, Kardec falou isso há 150 anos, quase 160 anos atrás. Isso vale hoje também. É muito atual isso. Falando isso hoje, quem pronuncia isso hoje, uma pessoa que não possui uma crença numa vida futura, né? Independente da religião, uma pessoa que só pensa no hoje, é mergulhada no materialismo, isso para ela é um contrassenso, como diz Kardec, né? Vai tudo de encontro, porque para ela o que vale é hoje. Para que eu vou perdoar? Não vale a pena perdoar, né? Se a todo momento a gente vê muitos exemplos aí ruins de que você tem que devolver com a mesma moeda, né? Ou até pior, né? E para quem tem esse conhecimento, né? Tem esse conhecimento da vida no futuro, daquele que sabe de que o mal que está ocorrendo comigo hoje não é gratuito, né? Se tem alguém com alguma pendência com a gente dessa uma implicância, uma vibração diferente, um problema, a gente sabe que isso é resquícios do passado. E hoje, quem é vítima, Há controvérsia. com certeza, o algoz. Oi?
Alô? A Márcia falou assim, há controvérsias. Ah, tá. Deixa eu terminar aqui, aí você dá a sua réplica aí. Aí, então para aquele que crê mesmo, a gente fala aqui não do espírita que só sabe, né, de que conhece, que fica só com os conhecimentos só na cabeça, né? Mas aquele crente, aquele espírita, aquele cristão espírita que interioriza mesmo os preceitos do Cristo, muda o modo de ver, sabe que aquilo que buscou ele hoje ou é uma dívida passada ou uma aprovação para ele provar do que ele fala, o que ele divulga está interiorizado nele mesmo. Então ele lança a vista no passado, mas sabendo que aquilo não é gratuito, mas sabe que a gente está passando aqui hoje é passageiro, né? E a gente não sabe, né? O que fomos no passado. Quem somos nós para julgar alguém, né? O que cabe a gente é aprender a lidar com as situações, como você já falando bastante aí, né? Fortalecer a resignação e amar não é como já foi dito aí que amar não é você colocar só debaixo dos braços, né? Já você não devolvendo um ataque, uma ofensa, isso já é uma forma de amor, né? Você não está devolvendo o mal que te ofereceram. Então é isso aí que eu trouxe aí. E qual é a controvérsia aí? Gostei. Não, eu só Márcia, queria colocar. Então, vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Eu só queria colocar que nós, como espíritas, né? Nós, assim, relacionamos muito tudo que a gente está vivendo, de ruim ou de bom, porque a gente traz isso de uma ancestralidade, né? De uma vida anterior, de alguma vida anterior, dos nossos amigos, inimigos. E muitas das vezes, às vezes, aquela pessoa, assim, dentro do nosso trabalho, que implica, ou que tem inveja, eu não sei, enfim, aquela pessoa que traz uma animosidade, muitas pessoas passam por isso que eu estou dando esse exemplo, né, dentro do trabalho, que é difícil você se relacionar, é difícil você confiar, é difícil ainda mais amar. E aí você falar de uma vida anterior, não, às vezes é dessa vida aqui mesmo, entendeu? Porque as nossas dívidas, elas estão sendo pagas, mas se a gente também não orar e nem vigiar, a gente angaria mais dívida, né? Além daquelas anteriores. Então, a gente tem que também ter um olhar que nem tudo está relacionado ao passado, né? Porque senão a gente fica com um peso muito grande nas costas. A gente tem que, e a Joana de Ângeles diz que tudo começa no pensamento, né? Tudo começa no pensamento. Então, até para a gente perdoar e amar, a gente tem que mudar o quê? Nosso pensamento. A nossa colega Adriana colocou uma situação que eu fiquei refletindo aqui, a psicosfera, né? Quando a gente não gosta de alguém, ou quando a gente sabe que aquela pessoa não é legal, porque o mal existe. A gente não pode ser hipócrita e dizer que as pessoas más, as pessoas que fazem mal ao outro porque são assim e ainda não mudaram porque não conhecem Jesus, né? Elas existem. A gente não pode negar isso. E aí você sente aquela energia ruim, aquela psicosfera ruim, e como é que você trabalha isso? No pensamento. Você tem que, naquele livro O Mundo Maior, não sei se vocês já leram, Psicografia de Chico Xavier por Emmanuel, ele diz que quando a gente está com muita dificuldade para mudar nosso padrão de pensamento, ou até começar a iniciar um perdão diante de um algoz, alguém que fez alguma coisa, né, que te prejudicou, vamos dizer assim, né, realmente, coisas graves, porque coisas do dia a dia, isso aí já é um exercício que a gente tem que estar fazendo, isso aí já não nos cabe mais, né, uma ofensa daqui, isso aí a gente já tem que estar já fera. Isso é equação de primeiro grau, para a galera que está aqui no NEP. A gente já está, né, quase anjo, né? Tô brincando, gente.
Mas, assim, eu estou falando de coisas mais graves, entendeu? De situações mais graves, que comprometem a sua vida, a vida da sua família, ou mesmo em relação à doença, seja lá uma coisa grave, entendeu? E aí essa psicosfera fica realmente pesada, você não consegue administrar. E Emmanuel diz, né, que quando a gente tiver essa dificuldade, a gente tem que olhar esse ser como um espírito que está doente. Quando a gente olhar esse espírito e ver um espírito que está doente, que não conhece, né? Não está com aquele véu, né, ainda, né, para as leis de Deus, para Jesus, para as coisas do céu, né? E a gente tem que olhar o espírito como um doente. Quando a gente inclina esse olhar para a pessoa, você não vê ela como seu adversário, você vê, ele está doente. Ele faz essas coisas porque ele não sabe, né, o que está fazendo. Ele diz, ele prejudica as pessoas porque ele é uma pessoa infeliz, ele está doente. Então, você começa a elaborar dentro de você, né, o perdão, simplesmente para se libertar daquela dívida ou para passar na prova, porque se a gente quer evoluir, nós vamos ser testados e provados. Não pense vocês que para a gente passar de fase no videogame, a gente vai ficar sem ter a dificuldade. É aquela dificuldade que a gente tem. A gente está aqui estudando no NEP e a gente fica repetindo que a gente tem que perdoar, que a gente tem que amar, que a gente tem que praticar o que a gente lê. Mas quando o entregador de pizza chega no portão da tua casa, não é o meu caso, não. Estou falando que eu já vi, né? Graças a Deus, essa fase eu já passei. E a pessoa faz uma grosseria com o entregador de pizza, mas você vai ver a vida da pessoa, a pessoa é caridosa, a pessoa presta serviço social, a pessoa é uma pessoa honesta, a pessoa... Você está entendendo? Então, são essas coisas do dia a dia, porque Deus ele vai dando os mais fáceis para a gente passar, as etapas. Depois que a gente vai passando por essas etapas fáceis, a dificuldade ela vai aumentando. É a mesma coisa. Hoje a gente tem que perdoar um pisão no pé, uma ofensa do vizinho, né? Um colega de trabalho que quer passar a perna, né? Uma pessoa que fala mal de você, maledicências. Tá? Isso aí a gente tem que estar o exercício de perdoar, passar para frente. Agora, e quando são coisas mais graves? Né? Quando são coisas que realmente, né? Pô, aí não, né? Então, a gente está aqui, está estudando tudo, mas a gente também tem que colocar esse olhar para o outro, né, de perdoar, e o olhar também para a gente, para nós, para dentro de nós, para o autoconhecimento, do que a gente é capaz, né, para poder praticar esse 5,43, esse 5,44 aqui de Mateus. Porque quando Jesus falou disso aqui, ele veio complementar a lei de Moisés, porque ele viu que a lei ela estava indo para um lado que não era para ser. Aí, tanto que ele vem de novo com o espiritismo, para poder dar um ajuste novamente, né? Nos nossos conceitos, no que a gente fica colocando do que é perdão, do que é amor, a gente está aprendendo, a gente ainda não sabe. É igual quando a gente personifica Deus. A gente acha que Deus, né? A gente sabe que não é, mas na nossa cabeça a gente fica comparando os sentimentos de Deus com os nossos e a gente não pode comparar, porque o sentimento dele a gente não consegue, não tem como comparar com o nosso. Né? Ele ama o assassino e ele ama a pessoa mais caridosa que tiver, uma Madre Teresa, um Chico Xavier, um Francisco de Assis, como ele ama um assassino. E para a gente não cai a ficha isso. Cai a ficha assim, pô, Deus é legal, Deus, pô, é bom, ele é, né, todos aqueles atributos de Deus, mas isso ainda a gente não consegue interiorizar. Mas o que a gente consegue interiorizar desses ensinamentos? E a gente tem que estar trabalhando isso de forma honesta conosco, né, com o outro,
entendeu? E vigiando essas etapas, né, de níveis que a gente está passando, de dificuldades, né, com as vaidades, com o orgulho, porque quando você lidar com o outro, você lidar com a vaidade do outro, com o orgulho do outro, o outro lidar com a sua vaidade, com o seu orgulho, entendeu? Porque eu estava assistindo uma palestra da Anete Guimarães e ela participou de uma pesquisa e aí que não tinha ninguém invejoso, porque ela perguntava, tem alguém que sente inveja de você? Ah, tem. Você sente inveja de alguém? Não, não sinto. Aí é para outro. Tem alguém que sente inveja de você? Ah, tem. Tem muita gente que sente. Você sente inveja de alguém? Não, eu não sinto inveja. Então, como assim você não sente inveja? Claro que a gente sente inveja. Uns em mais graus, outros em menor grau, né? Outros já estão se corrigindo em relação a esse sentimento, outros ainda estão num grau, né, máximo da inveja, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando os sentimentos dentro da gente, colocando para o nosso dia a dia, não ficar nessa fantasia, né? nessa parte lúdica da nossa cabeça, né? Ai, meu Deus, eu tenho que ser... Porque também tem um outro lado que a gente pode errar. Qual é o outro lado? A gente que vai querer ser perfeito e vai querer exterminar, né? As pessoas que não são perfeitas, ou que não querem ser perfeitas, ou que não querem estudar, ou que não... Entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar esses versículos e colocar para o nosso dia a dia, mas ter na nossa mente de que quando Deus enviou Jesus aqui, é porque ele sabia que a gente precisava de uma orientação, de um norte, né? Que nós estávamos interpretando as leis que veio de Moisés, né? Muito duras para a época, mas que são leis de bem viver na sociedade, né? São leis que vêm organizar a vida das pessoas, inclusive os sentimentos, né? E Jesus veio trazer o amor para essas leis. Jesus veio trazer o amor para essas leis e veio mostrar esse amor com o exemplo que ele deu, né? O exemplo de não ser orgulhoso. Alguém chegou lá, tentou segurar a cruz que ele estava carregando, ele podia falar, olha, não precisa, eu carrego a minha cruz. Não, ele deixou. Alguém foi lá, enxugou o rosto dele, ele deixou ser ajudado. Por quê? Porque ele mostrou aí a humildade, né? Então, a gente tem que ter a humildade para a gente, a humildade com o outro, né? E saber que a gente está plantando, está colhendo e que nem tudo está relacionado à nossa vida anterior. Às vezes, os nossos problemas são dessa vida aqui mesmo, né? É isso que eu entendi. Muito Falei bem. para a Dedéu. Se a Priscila estivesse aqui, ela ia falar assim, vou colocar a Márcia para fazer uma palestra lá no FÉ. Eu só queria Ainda sobre... lembrar... Fala. Ah, pode falar, fala, desculpa. Fala, Ariane, Jussara, Suzana, É, desculpa. tô com o negócio da Ariane. Não, só para poder falar ainda do 44, né, que a gente está no 44, tem um texto de Emmanuel no livro Escrínio de Luz, Ajudemos o Inimigo, que ele fala um pouco do que a Adriana falou, que a Adriana usou a palavra psicosfera, né? E aí no texto ele fala sobre eletromagnéticas, cargas eletromagnéticas, porque nós somos muito magnéticos, né? Nós temos essa energia. E se a gente fala alguma coisa para alguém, se a pessoa tiver um pouquinho de sensibilidade, mas a gente não estiver sentindo, se estiver sentindo ao contrário, a pessoa vai perceber, pelo menos eu percebo, a energia, né, da pessoa. Aí está escrito algumas coisas que eu grifei que eu gostaria de falar. Tão necessário se faz o auxílio espontâneo aos inimigos, é tão necessário esse auxílio espontâneo aos inimigos na preservação da nossa paz, porque vai preservar a nossa paz. Quão imprescindível se torna a remoção apressada de um foco infeccioso da nossa porta.
Se tiver um foco de fogo na nossa porta, a gente vai rapidamente remover apressadamente. Ou se tiver alguma infecção, né, um foco infeccioso de alguma coisa, a gente vai remover rapidamente. Então, ele faz essa comparação, que é tão necessário esse auxílio espontâneo aos inimigos para preservar nossa paz, quanto a gente se livrar de um foco de fogo que chegou na nossa porta. Aí ele fala, todos somos distribuidores de cargas eletromagnéticas geradas no nosso próprio ser. A gente mesmo gera essas cargas. A simpatia é corrente de auxílio que estendemos a nosso favor, tem um fluido leve, né? A antipatia é força asfixiante que lançamos em prejuízo próprio. A gente lança, asfixia a outra pessoa, mas acaba asfixiando a gente também, porque prejudica a nós mesmos. Aí lá no final ele fala, usemos o silêncio, a desculpa, a compreensão como exemplo vivo do nosso próprio esforço na edificação do bem. E o tempo se incumbirá de transformar tudo em auxílio da nossa felicidade. Então, que a gente, quando estiver irritado, que a gente faça o silêncio, que a gente desculpe, que a gente perdoe, que a gente compreenda, que através desse nosso esforço, degrauzinho por degrauzinho, a gente vai transformar, a gente vai progredir, a gente vai evoluir e a gente vai ser feliz. A Lívia botou, odiar alguém faz mal primeiro para nós. É como se a gente quisesse que a outra pessoa bebesse o veneno, só que a gente mesmo está bebendo veneno. Vai prejudicar a gente. Vai fazer mal fisicamente, espiritualmente para a gente. Então, ó, libera o perdão, que é a melhor coisa que tem. Alguém quer falar mais desse... Só para completar, assim, a gente já estudou, né? Acho que foi 5 ainda, só tem que olhar ali, mas já falou lá, acima, reconcilia-te com o teu inimigo, né, enquanto é tempo, né? A gente já falou sobre isso, está nos versículos anteriores. E na primeira epístola de Pedro, ele fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Então a gente precisa, né, exercitar esse amor aí, esse amor ao próximo e amor aos inimigos, porque provavelmente esse amor vai permitir que a gente quite algumas outras dívidas que a gente deixa pelo caminho aí. Show. Vamos para o 45? Sim. 45. Para que vos tornais filhos do vosso Pai... É isso mesmo? Acho que é. Para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, já que seu sol desaponta sobre os maus e bons, e a chuva cai sobre os justos e injustos. Alguém quer falar do 45? Eu acho que é aquela questão que a gente estava falando, né? Eu acho que eu até sem querer falei um pouco dele. E até a Márcia também falou, né? Porque para Deus não tem o ruinzinho, o bonzinho, né? O legalzinho, mais ou menos. Ele não distingue assim. Então, da mesma forma, a gente tem que trabalhar isso na gente, né? De também não ter esse critério com o próximo, né? A gente tem que ver mais o próximo. E quando eu falo tudo, gente, tudo isso que eu falo aqui, eu falo primeiro para mim, né? Que igual a gente fala no Evangelho, a minha boca está mais perto do meu ouvido, né? Mas a gente tem que ver o nosso próximo mais como próximo, propriamente dito. A gente não vê, a gente vê, parece que a gente está vendo um alien do nosso lado, que não sente o mesmo que a gente, que não passa pelos mesmos desafios ou desafios parecidos que a gente, que não está vivendo no mesmo planeta, com a mesma situação. Parece que é uma pessoa totalmente diferente, que não entende, que não... A gente tem que parar, a gente tem que... da mesma forma como a gente quer, como nós queremos ser humanizados, a gente também tem que humanizar o outro, entendeu? Ele também erra, ele também não tem dias bons, entendeu? Às vezes alguém pode, não sei, em alguma situação, no ambiente de trabalho ou em algum lugar, tratar mal a gente, mas às vezes
sei lá, às vezes a pessoa não estava num dia muito bom, entendeu? Tudo bem, não justifica, mas às vezes ela não estava num dia muito bom, aí só por causa disso eu também vou retribuir com outro, sabe? Ele falou A, eu vou falar B, aí vai ficar nisso até o final do alfabeto, entendeu? Então eu acho que a gente tem que parar e refletir mais sobre isso, de, tipo, poxa, ser menos melindrado, sabe? Eu, às vezes, sou muito melindrada. Eu fico assim, mas por que fulano falou isso, entendeu? Será que ele queria dizer alguma coisa? Aí começa a puxar as teorias na cabeça, entendeu? Muito louca. Aí, então, a gente tem que ser mais assim, Teorias que às vezes é só nossa, né? Aí, Só nossa, né? De mais ninguém. não, exatamente. Então, a gente tem que pensar assim, poxa, às vezes não estava num dia legal, às vezes... Ou às vezes... Gente, negócio de internet é uma coisa assim, principalmente escrito. Às vezes acontece comigo, com meu marido. Ele escreve de um jeito que eu tô achando que ele tá sendo grosso. Você tá sendo grosso, entendeu? E ele não tá. Ele tá simplesmente só falando, entendeu? Sabe? Ele me chama de Lívia, eu acho horrível. Eu falo, meu nome não é esse, entendeu? Meu nome é amor, mas não é esse, entendeu? Então, a maneira como... Eu quis trazer esse exemplo de uma maneira que a pessoa fala com a gente, às vezes entra torto no nosso ouvido. Mas às vezes a pessoa está lá na dela, coitada, entendeu? Então, da mesma forma que Deus não tem esses critérios de eu vou amar só quem me segue e só quem é bonzinho, né? Coitado dos nossos irmãos ateus, né? Coitados, não teriam, então, proteção divina, espiritual nenhuma, né? E a gente sabe que não é assim. Então, da mesma forma que ele não tem esses critérios, a gente também tem que, sabe, ir filtrando isso um pouco da gente, sabe? Procurando ouvir mais o outro, entender mais o que o outro está passando, né? A gente fica nessa corrida, né, da vida, um dia após o outro, tal. Foi o que a gente falou no Evangelho hoje, acorda na segunda desejando a sexta-feira, entendeu? E às vezes a gente não liga para o outro, aí é aquele negócio, o outro chega até nós e a gente já olha torto, já tem aquele, sabe, já cria aquela barreira, né? Então a gente tem que ser, eu acho que aqui ele me passa, trazendo essa passagem, né, para os dias de hoje, me faz pensar muito nisso, da gente trazer o próximo justamente para mais próximo da gente, entendeu? Querer quebrar essa barreira do próximo ser tão diferente, ou só eu tenho um dia ruim, o outro não, o outro está sempre lá perfeitinho, tal, ele me trata mal porque ele quer, entendeu? Então, a gente tem que ser mais, assim, mais benevolente mesmo com o próximo, né? Isso também não deixa de ser uma caridade, né? Também querer ouvir mais e tal. Assim como a gente, às vezes, não tá legal em algum dia, o outro também pode ser que não esteja. E acho que por aí vai. Eu tô aqui te ouvindo, Lívia, e aí eu acho que esse amor, né, que a gente tem que ter lá com o próximo, tem tudo a ver com ser paciente, né? E aí eu estava lendo aqui e achei aqui uma frase que é assim: o inimigo é a mão que Deus nos dá para demonstrarmos paciência e resignação. Então tem tudo a ver com o que você está falando, né? A gente exercitar a nossa paciência. A gente está muito impaciente, né? A gente quer tudo pro agora, pro ontem, né? Então, acho que tem tudo a ver com o que você está falando, a gente exercitar essa nossa paciência, que assim a gente já está começando a amar, né? Exercitando um pouquinho da paciência. Vamos para o 46? O que vocês acham? Eu queria trazer um comentário aqui desse versículo, no livro do Emmanuel, Rumo Certo, que ele fala sobre o próximo e nós, né? Vocês falando do próximo aí. O Emmanuel diz que o próximo é sempre um inspetor da vida que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna, né? Nos assuntos da vida eterna, ou seja, não de agora, né? Ele prova, ele faz ele nos exige, né, saber como a gente está, porque
quando a gente está com alguém que nos fere nosso orgulho, nossa vaidade, ou nos fere mesmo, né? Ali a gente vai demonstrar o nosso instinto, né? Como que a gente está? Como a gente lida com essas situações, né? Se eu estou muito vingativo ainda, se eu já estou mais resignado, eu abençoo ele, deixo ele seguir a vida, né? A gente sabe das consequências, então, com certeza, toda pedra no caminho é essa ponte. E Emmanuel chega a dizer isso, né? Que ele fala assim: entre eles e nós se destacam sempre a necessidade e a oportunidade de que se referia a Jesus na parábola, né? E até aquela passagem do bom samaritano, né? Onde muitos viram um irmão caído e somente um teve a iniciativa de ajudar. Então, aquele irmão caído foi uma ponte para ele, né? Poderia ser um empecilho no caminho dele, mas ele utilizou como uma ponte e auxiliou. Então, o próximo é isso também. Somos nossos irmãos e não cabe ninguém, nenhum de nós tem a condição nenhuma de provar quem é vítima e quem não é. Em livros que é ação e reação, tem um caso com o André Luiz que acontece isso. E ele tomou partido da vítima. Ele queria ajudar, o instrutor também, foram. Mas, na verdade, a vítima daquela época ali não era a vítima. No passado, ele era o algoz. Então, é difícil, né? Ele falava sobre isso. Então, no caso lá, eles salvaram a vida da pessoa lá, mas quando eles interferiram, salvaram, logo depois, a própria vítima morreu num acidente lá. Portanto, não adiantou nada o esforço que eles fizeram lá. Então, a gente tem que ver isso e aprender muito com esses exemplos. Então, é isso aí. Vamos para o próximo. É o 46? É isso, né? Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? Alô? Alguém? Isso aí, Estamos gente. no céu. Alguém quer falar algo Tá. do 46? Acho que a gente já atropelou e já falou, né? Eu estou pensando aqui, acho que sim. A gente fez uma salada, né? A gente fez um mix de todos os versículos. Eu vou ler o 47. Fala. Quer falar? Deixa eu só falar. Quero falar. Sobre esse 46, né? Os publicanos, né? E a gente também não pode deixar que essa revelação, o espiritismo, se torne a mesma coisa do passado, né? Porque viver somente para si, só pensar em si, só nos seus problemas, nos seus afazeres, só nisso, e não saindo da nossa zona, né, do nosso dia a dia, e estendendo auxílio a alguém, isso é o que o Cristo falava. Os publicanos também faziam. Eles respondiam obedeciam às leis, faziam tudo certinho, seguiam os seus dogmas da religião daquele tempo. É o que a gente vê muito no Espiritismo. Muita gente abraça, acha que está ali só porque conhece, acha que está, digamos, salvo, né? Não, eu conheço, mas não é bem assim, né? O que a gente faz com esse tesouro? A gente bota ele com forma de auxílio para ajudar alguém, nos ajudando também, né? Então, isso a gente não pode cair no mesmo erro do passado dos publicanos, né? Eu falo isso porque eu já ouvi falar muito sobre isso, né? Que existe o espiritismo do homem e o espiritismo lá do céu, né? Do plano espiritual. Ou seja, de lá é diferente do nosso, né? Não é moldado de acordo com o nosso querer. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E o legal é que o próximo texto que eu estudei fala justamente isso que você falou, mas é do 47, aí vou ler o 47. Ó. E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário?
Não fazem também os gentios o mesmo? E aí vem aquele vinha de luz, uma parte lá que o Emmanuel, um texto, que fazeis de especial? Que ele fala disso que o Léo estava falando, que os espíritas cristãos possuem patrimônio, possuem conhecimento muito acima, muito entendimento, muito acima dos outros encarnados, né? E aí, que se encontra na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo canal é simples vestimenta. Aí nós espíritas sabemos que o corpo canal é uma simples vestimenta, sabemos que existe a vida após a morte, sabemos várias coisas. Que a nossa colheita é futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção, por mais que seja trabalhosa, tudo é bênção. Que a existência na esfera física é abençoada, oficina de trabalho, resgate, redenção, tudo isso, né? Efetivamente sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações do plano mais alto, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo que ouçamos a interrogação do Divino Mestre, que fazeis mais que os outros, né? Que fazeis de extraordinário? Se a gente tem esse conhecimento, a gente tem que arregaçar as mangas e tem que botar pelo menos uma coisinha em prática. Porque muito será cobrado do que muito, como é que é aquela frase? A gente tem que, se a gente sabe de tudo isso, se a gente está ouvindo uma conversa, a gente está sabendo que aquela conversa não está sendo, não é muito legal, que não é muito verdadeira, a gente não pode se omitir. A gente tem que colocar em prática o que a gente aprende, o que a gente estuda, né? Eu acho que é isso que está dizendo aqui. Se a gente tem todo esse entendimento, de que vai adiantar se a gente não colocar em prática? Pelo menos um pouquinho, não é verdade? Quem quer falar mais? Não, e aí, quando a gente escuta isso, né, Suzana, a gente tem que ter muita humildade e muita serenidade para a gente não se sentir tipo, superior, né? Porque, pelo contrário, a gente tem que ter assim, muita clareza que isso nos traz mais responsabilidade, né? Porque, às vezes, lá quando você lê, parece que a gente que estuda espiritismo, que conhece mais um pouco lá da doutrina, a gente está lá no patamar superior, né? E, pelo contrário, nós somos aqueles que mais precisamos, né? A gente não deve ter sido fácil, não, gente. A gente está aqui juntinho hoje, a gente deve ter aprontado muito, né? E aí a gente tem que saber que isso nos traz mais responsabilidade, né? Então, assim, aquele olhar mais atento, isso que você falou, Suzana. Às vezes a gente sabe que aquela prosa não vai acabar bem, né? Então a gente vai silenciar, né? Enfim, é muita responsabilidade. Eu lembrei de uma história aqui, Jesus no lar, Jesus conta aí sobre os discípulos queriam saber das verdades, né? Não, eu quero saber da verdade, a importância da verdade, né? Vai muito de acordo com o que a gente está falando aqui. E a história que Jesus conta era a história de um homem que vivia preso numa caverna escura e ele sentia muitas dores, passavam por todas as dificuldades, corpo físico. Eita! Eles querem falar também, né? Aí ele passava por dificuldades e implorava o Senhor alimento, ele vivia muito só, pedia. Pediu tanto que Deus permitiu que ele
a caverna, que era totalmente escura, onde não existia nenhuma fonte de luz, e fosse totalmente iluminada. Quando totalmente iluminou a caverna, ele viu que ele morava sozinho, que o fedor que ele sentia na caverna era das chagas do corpo dele. Ele viu que o corpo dele era todo deformado e ele não aguentou com aquela tamanha luz e se escondeu novamente atrás das pedras, porque ele tinha vergonha do que ele era, né? Aí a gente vê o tamanho das verdades, porque nem todo mundo tem esse conhecimento. É por isso que a gente não tem o conhecimento do nosso passado. E é por isso que é importante a gente ter consciência disso, e isso é uma forma de um puxão de orelha, né? Para a gente, às vezes, acordar, porque, às vezes, a gente vai no automático e vai deixando esses conhecimentos guardados, né? Só para usar no NEP, só usar em palestras, tudo, e no dia a dia a gente não usa, né? Mas esse conhecimento todo dos princípios dessa bússola aqui que a Suzana trouxe do Emmanuel, que coisa maravilhosa, isso tem que ficar cravado na nossa mente, né? E principalmente no nosso coração, para a gente viver isso e passar um pouco para quem nos rodeia. Verdade. Gente, a gente que trabalha assim com jovens, né? Tem um rapaz que se chama tipo Jonathan Moreira, que ele tem uma música muito bonita que tem isso aqui como título, né? Aí, se vocês já me permitirem, eu posso cantá-la? Posso. Espera aí que eu vou pegar aqui. Essa música é linda, conheço, é linda. Olhe para as suas mãos, que marcas elas levam, o que vai em seu coração, que lembranças tu carregas, o que tens feito com sua vida. Note as pegadas que você deixou, por onde elas seguiram. Lembre do que em você mudou durante este caminho. Pense em como escreverá as novas páginas da sua vida. Aí, agora que vem, né? O que a gente fala muito mais do que só falar. Pense muito bem no que aprendeu e o que fazes de especial. Assim, é algo parecido, sabe? Ó, eu não sou cantora, sabe? Mas como essa música fala muito do que a gente está conversando aqui, né? O que a gente está fazendo com todos esses ensinamentos, né, que a gente está tendo, né? Já sei quem vai puxar a música no sábado agora, hein? Opa, já temos candidatas. É uma música muito bonita e A fala... Lívia está aqui, esqueci. A Lívia já não vai me deixar mentir, pô. Show de bola. Mas gente, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, a gente vê o tamanho da misericórdia para Deus, né? Sim. A gente teimou tanto tempo, ele resolveu abrir esse véu aí, cara. Tá aí, ó, tudo para vocês aí mastigado, por mais de 400 livros de Chico Xavier, que traz muitas informações do outro lado, né? Aí a gente vai lá em João, no último capítulo dele, ele fala que não era possível escrever tudo que o Cristo falava para eles. Não existiriam livros, não existiriam páginas, né, que ele escreveu lá nos papiros lá. Eles não dariam conta de tanto conhecimento, tanto aprendizado que o Cristo ensinou. E a gente tem esse privilégio, né? Nem privilégio, né? Tem essa misericórdia de ter conhecimento, né? Com essas obras aqui, que tá tudo fácil para a gente. A gente não está criando nada, né? E às vezes a gente bota muito problema na frente. A gente sempre bota os nossos problemas na frente. Sempre é uma desculpa para poder dar apoio à causa. A causa é tão simples, né? A gente vê comparando com outras religiões, vamos comparar com outras religiões, que outras religiões as pessoas se encabeçam mais. A gente vê poucos se dedicando, se esforçando. Né? Quando tu vê, é um se sacrificando e dezenas está ali, tô ali mais ou menos, vou. Já tive exemplos de amigos, assim, em obras, né? Eu via lá que era sempre, um que se
arrebentava todo, aquele que arregaçava as mãos e o outro estava ali só na paisagem, né? Por quem é o correto ali? Não, é aquele ali que está se sacrificando. Então, quem abraça de verdade sente isso, vibra, né? E sabe que não está sozinho, né? Está se doando para ele, né? Eu acho que a Fátima está muito quietinha. Está guardando o melhor para o final. Acho que ela que vai ter que falar tudo no final. Ai, ai. Então agora eu vou ler o 48, tá bom? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E desse versículo 48 tem aquele do livro Siga-me. Não sei falar, não. De Emmanuel, na parte Teus encargos. Que aí fala assim, algumas coisas nesse texto, eu grifei e vou falar para vocês. Cada qual de nós se encontra hoje no lugar certo, com as criaturas adequadas e nas circunstâncias justas, na pauta do nosso próprio merecimento. Deus é justo, a gente está no lugar certo, na hora certa, na família certa, então não reclame. Seja em casa, ou na oficina, ou no grupo de serviço, ou na tela social, és uma peça constante, consciente na estrutura da vida, desfrutando a possibilidade de criar, agir, colaborar e fazer na elevação da própria vida. Então, que a gente consiga, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, que a gente consiga florescer, né? Onde a gente estiver, que a gente floresça. Deus nos fez a todos espíritos imortais, com o dever de aprimorarmos, eita, até que venhamos a identificar-nos inteiramente com o seu infinito amor. Um dia a gente vai virar espírito, né, mais elevadinho, anjo da guarda, anjo do guardião, espírito puro. Um dia, porque nós somos espíritos imortais, então a gente vai ainda ter que reencarnar algumas vezes e aos poucos a gente vai aprendendo o significado da palavra amor, né? Como Deus quer que a gente aprenda. E aí termina o texto falando assim: estamos ainda muito distante da angelitude. Entretanto, cada um de nós, onde estiver, poderá desde agora começar a ser bom. Então, vamos começar hoje, agora, a sermos bons, melhores, florescer onde a gente estiver, dar o nosso melhor. Mesmo se a tarefa for pequenininha, né? Como eu falei semana passada, é só lavar um banheiro. Eu vou lavar o banheiro como se fosse para Jesus. Nesse ritmo. Fátima, agora é a sua vez, Fátima. Você está muito quieta. Eu tô quietinha porque eu não estudei, gente. Meu óculos quebrou aqui. Eu tô com ele preso aqui no cabelo para poder não cair. Mesmo assim, toda hora ele tá escapulindo aqui. Eu assisti aquele vídeo que eu coloquei, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Se não tiveram, assistam, porque é um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas assim, fala tudinho disso aqui que a gente está estudando. E aquele grupo é maravilhoso. E o que eu entendi mais ou menos, né, tentando resumir tudo que eles falam, que é muita coisa, é maravilhoso, é um estudo, então, eles falaram tudo, é que do início do 43 até o 48, falando do amor, né? Jesus veio ensinar para a gente o amor, e quando a gente ama, a gente não vê as diferenças, a gente ainda está muito preso às diferenças, por isso a gente ainda não perdoa, né? A gente ainda não ama de fato, porque quando a gente ama, a gente perdoa. Mas quando a gente parar de ver as diferenças, aí você você começa a enxergar o outro como igual, né? Aí ele fala lá numa parte do vídeo que o amor é divino, né? Por isso o amor de Jesus é divino. Alguém comentou aí de que a gente da diferença, não foi bem a palavra diferença, do defeito, né, do outro, né, que a gente não suporta, não tem que conviver junto, então a gente se afasta
ou silencia para poder não entrar em conflito. Mas a partir do momento que você vê que aquele irmão que está cometendo aquela coisa que nesse momento te irrita tanto, te magoa, te fere, né? Que ele vai mudar, igual a Suzana falou agora no final, que no final todos nós vamos ser espíritos puros, né? Que esse é o caminho, e a imperfeição ela é transitória. Então a gente passa a pensar, poxa, eu posso não estar fazendo isso hoje, mas eu fiz no passado. Eu posso não lembrar, mas eu fiz numa outra encarnação, até nessa mesmo, eu tiro por mim. Eu já fui uma pessoa que, assim que eu comecei a frequentar o Espiritismo e falava desse capítulo aqui da imperfeição, de amar os inimigos, eu ficava assim, mas eu não tenho inimigo. Aí eu cheguei à conclusão de que a inimiga era eu, entendeu? Eu é que perturbava todo mundo, eu era aquele espírito perturbador de todo mundo, em todos os lugares que eu estava. Aí você vem a humildade, né? O teu orgulho vai baixando. E aí depois você, agora, numa outra fase, eu estou vendo que tudo bem, era isso, mas assim, do mesmo jeito que eu estou conseguindo mudar, aquele irmão também vai mudar. Cada um vai ter o seu tempo. Talvez ele até me ultrapasse. Quando eu vejo ele, já passou por mim, já está lá, muito mais caridoso, muito mais bondoso, muito mais no trabalho, como disse o Léo, do que eu, entendeu? Mas cada um, a gente tem que respeitar as etapas de cada um. Cada um passa pelo seu processo, né? No início, assim, a gente quer abraçar tudo, fazer tudo, aí depois você volta para si e você vai vendo, bom, não é assim, não é aqui que eu tenho que agir, é aqui. E é por aí, que todo mundo vai virar espírito puro, e para isso a gente vai fazendo o nosso pouquinho cada dia. Muito legal, muito legal. Alguém mais quer falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Fala, Lívia. Então, eu peguei aqui um trecho, né, que eu sublinhei, também do Pastorino, que ele fala assim, neste trecho, um dos mais sublimes do Evangelho, Jesus ensina-nos a superar a perfeição humana e dá-nos como exemplo imitar a perfeição divina. Nesta lei do amor total, sem restrições, baseia-se a evolução, que visa a sintonia perfeita com o amor integral em atos, palavras e pensamentos. E só atingiremos quando tivermos superado todas as emoções, de tal forma que, se ofendidos, não sintamos nenhum movimento de mágoa, né? Aquele melindre, né, que eu até comentei. Então, esse último versículo, né, me faz pensar que assim, Deus foi tão legal com a gente, né, tão bom, que ele falou assim, não, vou mandar um exemplo, né, para ver se dá uma ajudada, né, para ver se agora vai, né. E aí ele traz para a gente, né, Jesus Cristo, que não deixa de ser, né, obviamente, esse modelo, né, de perfeição que a gente deve seguir, né, que a gente deve almejar, porque eu acho assim, pelo menos comigo, a doutrina, ela me conforta muito, vamos assim dizer, pensar que Jesus já foi em algum momento como nós, entendeu? Porque eu penso assim, poxa, se ele conseguiu, se ele atingiu esse patamar, claro, não é fácil, mas eu também consigo, assim como todos nós também, né? Então é uma coisa assim mais palpável, vamos assim dizer, do que pensar só em Deus na sua, né, divindade, né? Enfim, porque Deus, assim, a gente sabe que Deus é a inteligência suprema e tal, e Deus não é um ser propriamente dito assim como nós somos. Então, quando ele traz, né, Jesus para cá, né, para servir como esse modelo, eu acho que isso foi muito importante, muito fundamental para a nossa humanidade, né? Para a gente ter essa visão, né? Para a gente enxergar que, poxa, teve uma pessoa aqui nessa terra que pisou aqui como a gente pisa, enfim, e fez todas essas coisas, amou o seu inimigo, entendeu? Perdoou quem estava fazendo mal, entendeu? Então, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que esse último versículo, ele quer trazer isso mesmo. Quando ele fala, sede-vos perfeitos e tal, não é uma coisa mais tão, vamos assim dizer, eu não estou falando que é fácil, mas não é tão mais distante se eu não tivesse esses ensinamentos, entendeu? Que confortam mais o meu coração, me
sei lá, me dão mais um... Não, dá para a gente conseguir, não é impossível, todo mundo vai chegar lá, cada um no seu tempo, claro, mas todo mundo vai chegar lá, entendeu? Então é uma coisa que me traz muita alegria, me conforta muito, eu gosto muito dessa... Né? E como ele falou aqui, né, uma das passagens mais sublimes, né, do Evangelho, né? Jesus é maravilhoso, só isso que eu tenho para dizer. É sim! Quem mais? Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, levante seu dedinho, quem quer falar? Léo. Essa parte é maravilhosa, né? Essa advertência que o Cristo dá pra gente, né? Aprendiz, né? E tem uma página aqui de Emmanuel no livro Nascer e Renascer, com o título Diante da Perfeição. Eu grifei aqui dois trechos aqui que ele fala assim: ninguém exige que seja de imediato paradigma de amor que o mestre nos legou, né? Ninguém exige que a gente de uma hora para outra a gente vire o que ele exemplificou para todos nós, né? Mas ele fala assim: mas pode ser desde agora o cultor da compreensão e da gentileza dentro da própria casa. A gente tem tanta dificuldade ainda, né, de trazer isso para dentro da nossa casa, nosso instinto ainda feroz ainda, ela está meio aguçada e às vezes sempre dá aqueles deslizes ainda, mas isso mostra que a gente pode fazer essas mudanças já a partir dentro do nosso lar, né? Sendo mais compreensivo e sendo mais gentil, né? A gente já começa dentro de casa. E ele continua: ninguém pede a renúncia integral. Olha só, isso aqui é muito forte. Ninguém te pede a renúncia integral aos bens que te enriquecem os dias terrestres. No entanto, pode doar de improviso a migalha do que te sobra ao conforto doméstico, em auxílio ao companheiro necessitado. Pô, isso aqui eu achei muito forte. Isso aqui mostra que a gente é capaz, todo mundo é capaz de fazer um gesto do bem, né? Um gesto de amor, um gesto de perdão. Isso é acesso a todos, né? Por isso que o Espiritismo, Kardec trouxe aquela frase enigmática, né? Que fora da caridade não há salvação, né? Caridade é isso, você está acessível para qualquer um, para quem tem dinheiro, para quem não tem, para quem está aprendendo a ser humilde de coração, a perdoando. Então, ela está acessível para todos. E não é porque a gente tem todos esses conhecimentos de verdade, né? Porque isso também assusta muitos e correm quando dão de frente a tanto conhecimento e falar, não sou capaz, e acaba desistindo. Mas não é para isso, é para a gente seguir, porque existe, como ele fala aqui, um espaço do que a gente sente no coração do que a gente fala da boca. O do coração a gente ainda não tem um total controle ainda, né? Nosso coração ainda às vezes muito é seguido por nossos instintos e muitas das vezes não é bem legal, né? Mas a nossa boca a gente tem esse controle, a gente pode calar a boca. Por isso que Chico tem Chico não, perdão, no livro Nosso Lar tem aquela passagem, acho que todos já conhecem, do remédio da água, né? Que André Luiz falando, ele bebe água, enche a boca, porque ele poderia calar a boca dele, né? Mas o coração estava ali, ó, perturbadíssimo, mas ele calou a boca, já não afetou ninguém. Claro, os pensamentos estão vibrando, mas não foi tão longe assim, né? Porque quando a gente fala algo ruim, afeta muito quem está à nossa volta. Uma palavra dita já não volta mais. Então é muito importante e a gente tem que moldar muito isso, né? A nossa palavra, se conhecer. Eu me recordo isso não tem muito tempo não, né? Um tempo atrás, assim, eu não suportava ouvir a minha voz no WhatsApp. Eu via as pessoas mandavam um áudio e eu via. Eu falei, como é que pode as pessoas ouvir tudo? E eu não conseguia mandar um áudio e ouvir. Tinha um pavor da minha voz, do meu jeito de falar, tinha uma repugnância. Eu falei, caramba, calma, tenha paciência com esse jovem aí. Aí eu comecei a ouvir assim,
comecei a conhecer o tom da palavra, e isso é muito importante. Isso já é um resquício de começo, né? É isso que essa mensagem é para a gente, que todo mundo tem essa capacidade de melhorar em algo, né? Todo mundo, a gente tem essa capacidade. A gente não pode se estagnar muito. Mesmo sabendo que o nosso futuro é a perfeição, mas a gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas, né? Não esperar aquela mola da lei de causa e efeito nos empurrando, porque dói, né? A lei de causa e efeito dói quando você não aprende no amor, todo mundo já sabe a resposta, né? Vai na dor, né? Então, a gente tem que ter coragem e seguir em frente, que é possível, porque a gente nunca está só, né? Ele sempre está do nosso lado, ele está aqui, Deus está aqui junto da gente, a gente está mergulhado com ele está ali, ó, quietinho dele, vibrando pra gente, zelando, né? Zelando o amor verdadeiro. Não botando no colo e tirando todas as durezas da nossa vida, né? As barreiras. Mas ele não tira, ele está ali do teu lado. É só a gente acessar ele, que ele sempre está ali disponível pra gente. O Wi-Fi dele é direto, é 1 milhão de gigabytes. O nosso que é meio lento ainda, né? Internet de escada ainda. É por isso que a gente tem que sentir bastante isso. Alguém quer mais falar? Já chegamos no nosso tempo. Acho que agora você vai fazer a prece final. Só acho. Tá. Só vou dar um enredo aqui para a gente começar a prece. Da última frase dessa página que eu li, o Emmanuel fala assim, ó, isso é motivador. Nos esforcemos por fazer o melhor ao nosso alcance, desde agora, e a perfeição nos será um dia preciosa fonte de bênçãos, nos descortinando luminoso porvir. Então, depois, diante desse estudo maravilhoso, eu peço que todos fechem seus olhos. Vamos agradecer a Deus, ao nosso Divino Mestre Jesus, que está aqui junto conosco, velando por nós, torcendo para a nossa melhora, porque quem ama quer o nosso melhor. Não quer que a gente se perca mais na ilusão de compreensões de que tudo é para agora. Sabemos que nossa vida segue adiante, na certeza dessas verdades que o Evangelho nos traz, nos motivando, que somos criaturas maravilhosas, como Cristo nos disse, sede perfeitos, né? Vamos ter essa força em Deus, porque essa é a fonte de tudo. E não podemos nos sentir mal quando nos sentir fraco, porque Deus tem uma fonte inesgotável para nos oferecer. Basta a gente acessá-lo a qualquer hora. Não tem burocracia. Deus está sempre disponível para aquele filho que quer a mudança agora. Então, Pai, abençoe cada um que esteve junto conosco aqui, aqueles nossos amigos também que não puderam estar juntos, que nossas vibrações de amor, de compreensão cheguem a todos os seus familiares, e que nosso pontinho de luz aqui se irradie aonde quer que estejamos, na intenção de que nos tornemos uma sociedade melhor, seres melhores, em busca da perfeição, que é nosso Cristo Jesus, nosso amado Mestre. Que assim seja, graças a Deus, e até o nosso próximo estudo. E a foto agora, né? Sim! O meu... Atenção! 1, 2, 3 e sorrindo! Pronto, pode se mexer. Um beijo. Até quarta-feira que vem. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Beijo. Boa noite.